ao analisar a vitória, né, do time alvinegro lá no Adalto, Mancini ele fala sobre o calendário próximo que o Ceará tem pela frente. No final de semana seguinte ao Carnaval, o Ceará enfrenta o Fortaleza no clássico pelo campeonato estadual. Tá? E nessa Qual é a entrevista, data? Se tem a data precisa aí? 17 17, é de sábado, fevereiro. isso. É um sábado. 17 joga Ceará e Fortaleza. E no domingo, 18, jogam Bahia e Vitória. São E os dois dois jogam no dia clássicos. 14. E os dois jogam no dia 14, antes desse clássico, né? Isso. Joga na quarta-feira de cinzas. E aí Mancini já antecipou o calendário do Ceará. Ele falou que o Ceará jogará nessa quinta-feira contra o Caucaia com a sua equipe que ficou na capital, com a sua equipe que não viajou para a Bahia, que é o time titular, tá? Que é a formação titular do Ceará. Esse mesmo time que vai enfrentar o Caucaia, no domingo, ele recebe o Altos pela Copa do Nordeste e joga com a força máxima. Essa força máxima enfrenta Caucaia e Altos, os dois jogos em Fortaleza. Porém, quem vem ao Recife enfrentar o Náutico na quarta-feira de cinzas será o elenco que foi a Juazeiro. O elenco B. Mancini divide claramente seu elenco hoje em dois times opostos. Minhoca ontem até já trouxe uma visão de que alguns jogadores do B deveriam ser alçados ao A. Pode até acontecer que nessas partidas de quinta e domingo aconteça algumas experiências. Mas como é que você avalia, Minhoca, essa decisão do treinador de, em 3 jogos da Copa do Nordeste, Juazeirense, Altos e Náutico, ele só vai estar utilizando a força máxima contra o Altos em casa. Nas 2 viagens, Mancini opta por mandar o time reserva, nesse caso a segunda já projetando o clássico contra o Fortaleza. Ontem eu até mencionei essa questão, né, do Adalto, o fato do gramado ser muito irregular. Ele tinha mencionado que poderia segurar alguns atletas. Porém, quando ele falou isso, ele falou isso até antes do jogo do Atlético Cearense, né, no meio de semana. Eu achei que ele ia dar uma mesclada. Ele preferiu não fazer dessa maneira. Eu cheguei a citar, acho que foi aqui, acho que eu citei aqui, se eu não citei aqui, mas vou até repetir. Eu vejo o trabalho do Mancini hoje muito complicado, porque o Mancini basicamente teve que refazer um time, né? O time praticamente que está entrando em campo é um time novo. Assim, Pulga, talvez Guilherme Castilho aí vai ser o outro jogador remanescente da temporada passada, mas Fernando Miguel, Raí, Matheus Bahia, Matheus Felipe, tal, o time todo que foi contratado para essa temporada. Então, eu acredito que ele não vai forçar nenhum atleta a ponto de ter um desgaste. Não à toa no primeiro jogo ele já não pôde contar, aliás, no segundo jogo, não pôde contar com o Matheus Felipe, que foi bem na estreia, né, o zagueiro que veio do Atlético Paranaense. Já no jogo seguinte ele perde o Ramon ali durante a partida. Então ele deve estar tendo um certo cuidado para não perder muitos atletas nesse começo de temporada. Só que, ao mesmo tempo, Fred, houve um empate no campeonato estadual logo na estreia contra o Maracanã. Esse empate gerou meio que uma obrigação do Ceará nos jogos seguintes, a ter que vencer para garantir a primeira colocação do seu grupo e liberar mais 2 datas para não jogar as quartas de final do Campeonato Cearense. Como eu falei, eu até acho que com o time reserva o Ceará teria vencido o Atlético Cearense. Mas a goleada do último meio de semana contra o Atlético, eu acho que o Ceará, uma vitória simples contra o Caucaia, já garante essa situação. Ele poderia, de novo, colocar o time reserva para colocar, quem sabe, a força máxima contra o Altos. Mas não sei se o espaçamento de jogar, né, mais de uma semana, né, praticamente acho que 10 dias de distância, isso vai... Por isso que eu estava defendendo muito mais a ideia da mesclagem do que propriamente a ideia do time reserva jogar a Copa do Nordeste. Então, com essa escolha que Mancini faz, tem boa chance ainda do Ceará confirmar a vitória, até porque vai ter, né, o jogo vai ser na Arena Castelão contra o Altos,
há uma boa possibilidade ainda do Ceará utilizar ali durante o jogo alguns titulares para jogar. Mas em termos de calendário para o Ceará, eu até diria que o calendário do Ceará ele não é ruim comparado aos demais, certo? Porque, por exemplo, quando tiver tendo rodada de Copa do Brasil, o Ceará não jogará a primeira fase e até mesmo a segunda fase, né? Ou seja, Sport, Fortaleza. São duas quartas-feiras Bahia. na primeira fase. Isso, exatamente. Que aí é aquela coisa de revezar, né? Se no dia 21 ou 22 tiver Copa do Nordeste, na outra, Copa do Brasil... Ele vai jogar em uma e vai folgar uma. No caso, Fortaleza Sport, para dar o exemplo que você está citando, isso. Vou jogar as duas. Eles não vão ter essa parada. É 21 exatamente. E 21. Então, assim, para o Ceará, nesse contexto de começo de temporada, onde muita gente vai jogando jogo em cima de... O Sport, por exemplo, vai jogar amanhã, terça-feira, jogou ontem, na Bahia. Vai ter que preparar um time alternativo para jogar sem o tempo necessário de descanso, né? Assim, Sosso está muito mais comprometido e é que está, com consequências graves que podem acontecer. Porque quem larga numa Copa do Brasil na primeira fase é eliminado, você, além de perder o momento, né, a moral, né, o Ceará ele tem essa proteção. Então, esse calendário para o Ceará, ele é puxado, porque envolve algumas viagens, como foi viajar para Juazeiro, foi muito complicado, vai para o Recife e depois vai ter mais uma viagem para o 13. Mas o clássico, por exemplo, vai ser na Arena Castelão, ele vai jogar de visitante, então dos 8 jogos dessa primeira fase. Então, eu acho que o calendário do Ceará não é o problema. Eu acho que a dificuldade é um time novo, que ele precisa dar um ritmo, mas ao mesmo tempo ele não pode desgastar. E isso eu acho que acaba não conciliando muitas vezes com determinadas escolhas, né? Mancini quer insistir nesse time considerado titular, que pode ter algumas mudanças nas próximas partidas, mas eu acho que tem como ele fazer uma melhor administração desse elenco, fazendo algumas... sem comprometer tanto, entendeu? Você pode manter ali os 11 titulares com 2 trocas, 3 trocas, colocar o time em reserva, colocando 3 titulares, sabe? Jogadores que tenham uma condição de física melhor, que começou a temporada. Então, acredito que o Mancini dá para conciliar. O calendário, eu não vejo que é um grande empecilho para o Ceará. Uma dificuldade, como tantos outros estão tendo também no começo dessa temporada. Ontem a gente debateu, né, o quanto vencer a Juazeirense no Adalto na estreia abria um caminho para o Ceará disputar de forma até com alguma vantagem já a primeira posição do grupo. Mas na hora que ele vai trazer o Recife no time reserva contra o Náutico, já deixa de novo algumas portas abertas para não conseguir resultados, né? Mas enfim, tem um lastro aí, tem uma escolha muito clara, né, de privilegiar o clássico, mas me chama a atenção também a metodologia, como você citou, né, Minhoca? Mancini divide 2 elencos. Vojvoda roda o elenco. Rogério Ceni roda o elenco. Mariano Sosso no Sport também incorpora essa rodagem no elenco. Ele não divide em 2 grupos, como Mancini praticamente faz, né? Você vê que o Sport utiliza titulares reservas, o meio titular, o reserva, o Fortaleza, a mesma coisa. O Bahia, essa mesma linha. Você prefere qual linha? A linha Vojvoda, digamos assim, de ter uma rodagem constante, sobretudo nesse começo de ano. Talvez você não tenha força máxima em quase nenhuma partida, mas você vai dosando, rodando e dando competitividade ao elenco dentro dos mesmos jogos, ou essa linha de Mancini divide em 2 grupos, faça um titular, faça um reserva. Imagino que não sejam grupos não sejam castas, né? A gente vai ver se ele vai tratar como casta ou não. Sim. A partir dessa semana. Mas se for casta, é óbvio que aí ele está viajando demais na maionese. Mas se tiver um movimento dos jogadores entre um e outro, acho que já faz um pouco mais de sentido, né? Eu estava até olhando aqui, pode acontecer o Ceará depois do Clássico, certo? Depois do dia 17 de fevereiro. O Ceará vai ter, e se ele passando em primeiro no Cearense, a semifinal no dia 10 de março, ou seja, quase um mês depois. Nesse período de 17 de fevereiro até 10 de março, o Ceará pode fazer 1 ou 2 jogos. É um jogo de Copa do Nordeste ou 2, a depender de como a CBF vai alocar os jogos da Copa do Brasil.
Então, eu acho que nesse contexto que o Mancini tem nas mãos, né, no elenco que tem, como eu falei, eu acho muito difícil. Eu vejo hoje do Nordeste o treinador que vai ter mais dificuldade para implementar em meio ao calendário, em meio, obviamente, às pressões que acontecem. O Ceará vai para o seu segundo ano de Série B e a pressão, obviamente, aumenta. Por exemplo, esse jogo do Clássico, por exemplo, poderia ser um jogo que você não deveria dar tanta importância assim, mas é o Clássico. Assim, aqui a galera do Poupa, cearense, a galera não poupa aqui. Ninguém abre para ninguém. Então, Ceará e Fortaleza. O Fortaleza até fez isso no primeiro clássico do ano passado, né? Que o Ceará vence o primeiro clássico. E isso foi gerado como. Não era para ter feito isso e tal. Então, isso gera um incômodo. Então, acredito que a ideia, que pelo menos eu gosto, é quando tem uma rodagem. No caso do Ceará especificamente, eu não faria totalmente uma rodagem sempre, mas eu sempre teria manter uma certa base. Por exemplo, o lado esquerdo, que eu até citei ontem, né? Eu acho que Paulo Vitor e Matheus Bahia podem ir revezando de boa. Não é problema hoje para o Ceará lateral esquerdo. Já na direita já fica complicado, porque você só tem o Rai Ramos como lateral direito. Você tem até o JV da base, mas não foi testado ontem, por exemplo, entrou como volante. Então, algumas coisas o Mancini ele pode, né? E aí vai depender de como ele pensa cada semana. Pô, vou colocar. E aí que tá, né? Ele prefere realmente poupar no jogo contra o Náutico do que no clássico, que é um clássico onde não há uma consequência. Quer dizer, consequência sempre há, né? Mas não é um clássico onde você é eliminado, não é um clássico onde você. É um clássico que aumenta a sua pressão ou você ganha uma moral muito grande, se você vencer o clássico da última rodada. Então, eu acho que para o impacto do Ceará nesse aspecto assim de escolhas, eu faria ali uma mesclada, mas com trocas poucas, entendeu? Não faria uma mesclagem tão grande, não faria um rodízio tão recorrente, porque eu acho que a primeira missão do Mancini é encontrar o time e esse time começar a ganhar entrosamento, o que hoje ainda me parece incerto esse time, né? A questão do Lourenço ser primeiro volante, tem umas coisas ainda no Ceará que a gente só vai saber quando tiver esses jogos maiores, né? Um clássico, um duelo contra o Bahia, enfim, jogos assim desse patamar. Tem um superchat de Vitor Monte, tá, Minhoca, para você responder. Foi algo que a gente até debateu também um pouco na live de ontem. Como está a confiança da torcida do Ceará em relação ao trabalho de Mancini? Pelo termômetro que vejo nas redes sociais, o clima é de incerteza. Eu vou até introduzir um pouco a minha visão, Minhoca, que eu acho que está tudo muito precipitado, porque são pouquíssimos jogos na temporada, né? São 3 jogos no estadual e o jogo de ontem contra o Juazeirense. Né, contra o Juazeirense. Então, o objeto de análise é mínimo até aqui, né? É, porque também tem um efeito comparativo, né? E aí, é sacanagem, pô, comparar com Fortaleza hoje. Um clube que manteve 95% do seu elenco do ano anterior, que tem muito mais investimento, jogadores de mais qualidade. Isso sim, o torcedor do Ceará, eu não sei se é esse o motivo, entendeu? Eu tô falando do torcedor impaciente. Se é por conta disso, o Ceará ganha o jogo, e aí o Fortaleza vai lá e goleia e tudo mais, né? Então, eu acho que depois da goleada do Atlético Cearense, começou a se aceitar mais essa questão do Mancini. Mas talvez se não tivesse ganhado da Juazeirense, poderia haver uma crítica agora, entendeu? Por que poupou? Não era para ter mandado o time em reserva, era para ter mandado pelo menos alguns titulares e tal. Como deu tudo certo na semana, né? Goleia o Atlético Cearense e ainda consegue o resultado fora de casa na estreia da Copa do Nordeste, eu acho que aliviou um pouco mais a situação. Mas antes do jogo do Atlético Cearense, dava para ver, na minha bolha, né? Dava para ver críticas, assim, Mancini sendo mencionado. Mas eu acho que tem algumas escolhas ainda de Mancini, por exemplo, o fato de Lourenço ser um volante, sabe? Eu acho que nem é o desempenho do Lourenço, acho que muita gente tem até gostado do desempenho do Lourenço, mas cara, isso aqui vai dar certo. E assim, esse meio de campo aqui com Lourenço, Mugni e Recalde, essa é a formação ideal, entendeu? Insistir sempre em Janderson, assim, o cara não tá aproveitando as oportunidades, como no jogo contra o Atlético Cearense, colocar Janderson, não colocar, quem sabe, Saulo Mineiro, que poderia ser uma peça mais interessante. Então, algumas coisas, uma assim, ainda não deixou totalmente satisfeito. Por exemplo, Fernando Miguel, eu acho que vai ser uma questão daqui a pouco. Se já não for agora, né?
porque deu para ver a repercussão após o bom jogo do Richard ontem, né? Pelo menos 2 defesas importantes. Eu acho que a turma, sim. Bastou Fernando Miguel cometer uma falha, o pessoal vai querer que o Richard assuma a meta. E isso vai cair muito na escolha do Mancini, que tem, assim, uma alta confiança no Fernando Miguel, né? Trabalhou muito tempo no Vitória, tendo o Fernando Miguel como um dos principais nomes, né, do elenco, enfim, líder, capitão e tudo mais. E então, assim, eu vejo que o Mancini, ele não tem... Se eu fosse colocar aquele termômetro, né, do 0 a 100, eu diria que ele está ali com 58% de aprovação nesse momento. Nada muito... Não está chovendo, não está maravilha, não está péssimo, porque eu acho que esses 2 resultados ajudaram muito ele, né, assim, em termos de desempenho. E eu acho exagero, como você bem falou, muito exagero da torcida cobrar, assim, um alto desempenho, ou cobrar uma tranquilidade para um contexto de trabalho que está muito no início, com muitos jogadores recém-contratados. Eu acho que ele ainda está tateando o elenco. Algumas escolhas que ele está fazendo, eu não concordo. Mas, cara, eu poderia estar lá escolhendo certas coisas e Mancini estaria aqui dizendo que não concorda com certas escolhas minhas. Então, eu acho uma situação difícil para ele, mas nesse contexto, não acho que se perder o clássico para o Fortaleza, se perde para o Náutico, sabe? Uma semana assim que você perde para o Náutico e perde para o Fortaleza, já manda Mancini embora, como eu já vi alguns outros desse tipo. Eu acho muito precipitado o Ceará, até porque o Ceará não pode cometer as falhas dos últimos anos, que é tira um treinador, não se sabe o que vai colocar, o cara nem participou do processo de montagem. Então, eu manteria Mancini no mínimo, até a final do estadual. Então, assim, teria que ser algo totalmente desastroso, perder o vestiário para meio que fechar esse ciclo do Mancini, pelo menos nesse início de temporada. Eu manteria até o final do estadual, porque não vejo motivos para uma demissão.